Tu já percebeu que mesmo quando tu tá ganhando mais dinheiro, parece que o teu dinheiro ele simplesmente desaparece? Que aqueles mesmos R$ 100 que tu usava para fazer compras, esse mesmo dinheiro, ele mal consegue chegar na quantidade de coisas que tu comprava com esses mesmos R$ 100 antes. Ou que o salário, o número no teu salário ele só aumenta, mas é que a sensação é de que a tua vida ela fica cada vez mais cara. Pois é, só que isso daí não é azar, não é culpa do mercado, muito menos uma coincidência. O dinheiro que tu usa, ele está sendo literalmente roubado de ti, devagar, de uma maneira silenciosa e com a própria aprovação do Estado, inclusive é eles mesmos que estão fazendo isso. A maior parte das pessoas ela acha que o dinheiro, que é a nossa moeda, ela é algo estável, que esses R$ 100 de hoje vão ser os mesmos R$ 100 amanhã, só que não é bem assim. Numericamente falando, são os mesmos R$ 100. A questão é, o poder de compra desses R$ 100 ele diminui cada vez mais ao longo dos anos, cada vez mais ao longo do tempo. E o que tu chama de dinheiro, na verdade ele é uma promessa. Ele é uma promessa de valor emitida pelo governo, que imprime cada vez mais dessas promessas sempre que precisa gastar. E adivinha, quanto mais dessas promessas elas são criadas, cada vez mais cada uma delas vale menos. De uma forma bem simples, o governo cria e imprime dinheiro da maneira que ele quiser, só que quem paga a conta é a gente, eu, tu, qualquer tipo de pessoa que seja não político aqui nesse país. E nos jornais a gente vê que a inflação está controlada, que ela caiu, só que quando tu vai no mercado, tu percebe que a realidade ela é justamente o oposto disso. Qualquer produto, quase qualquer coisa que tu vai comprar, tá muito mais caro do que antes. E só que sempre existe uma desculpa, que é o mercado, é uma guerra, é, sei lá, crise climática, ou qualquer coisa do tipo. Mas a verdade é que o dinheiro ele tá perdendo o poder de compra cada vez mais. E é isso que é o real significado de inflação. A gente também tem os impostos infinitos aqui no Brasil, só que isso aí é um outro assunto, né? Não é sobre os aumentos dos preços, é a desvalorização da nossa moeda ao longo dos anos, que é infinito, aparentemente. E quem causa isso não é o comerciante, não é um produtor, é quem cria dinheiro do nada. É o Estado e o sistema bancário, eles são responsáveis por isso. Eles que ficam imprimindo dinheiro. Vamos pensar de uma forma bem simples, tá? Imagina que existe um bolo dividido em 10 pedaços. Tá? Agora, o governo ele quer ter mais 10 pedaços, ele quer ter 20. Só que sem aumentar o tamanho do bolo. O que acontece? Eles vão pegar cada um daqueles pedaços lá e cortar em 2, para transformar em 20. Agora, cada pedaço daquele bolo, mesmo que tenha aumentado a quantidade, cada pedaço vale menos do que antes. E é assim que a inflação ela funciona. É literalmente isso. O governo ele se endivida, ou rouba mesmo o dinheiro, imprime dinheiro para pagar a própria conta, o valor desse dinheiro é dividido entre todos nós, silenciosamente, sem precisar votar, sem precisar fazer nada. Esse é o imposto mais invisível e é o imposto mais cruel que tem. Tu não vê, mas tu sente ele no bolso todo o mês. E por morar no Brasil, naturalmente as pessoas elas tendem a economizar, a guardar dinheiro usando o real brasileiro. E enquanto tu trabalha para ganhar reais, quem imprime os reais não trabalha. Tudo o que eles fazem é imprimir cada vez mais papelzinho colorido, que não serve para nada. Não tem uma utilidade real para aquilo, não existe valor intrínseco naquilo. O Estado, o governo, ele se protege comprando ativos, imóveis, ação, dólar, ouro, te roubando. E para nós a única coisa que sobra é papelzinho colorido que desvaloriza. A inflação é um mecanismo de transferência de riqueza dos mais sofisticados que tem. Ele é um jeito sofisticado de tirar recurso de quem produz e dar esse recurso para quem não produz nada de útil para a sociedade. Aqui no Brasil a gente já se acostumou a achar que a inflação é uma coisa normal, mas normal não é ver o teu dinheiro valer cada vez menos todo ano. Normal não é precisar ficar reajustando o salário para poder continuar comprando as mesmas coisas todo mês e mesmo assim ainda a gente não consegue fazer isso. Não é depender de um governo para manter o valor do que tu produz.
Isso, nenhuma dessas coisas é normal. A verdade é que esse sistema, ele é feito para te manter correndo atrás do próprio rabo. Tu trabalha, paga imposto, poupa, e o valor da tua poupança, ele vai derretendo enquanto o governo imprime cada vez mais dinheiro. Tu duvida? Dá uma olhada nesse gráfico, BRM2. As informações desse gráfico, elas são informações que são dadas pelo próprio Banco Central, e ele mostra a quantidade de dinheiro que já foi impressa através dos anos, desde o início do Plano Real. E se a gente for olhar nos últimos 4 anos, a quantidade de dinheiro impresso que a gente teve, ela já aumentou 70%. Ou seja, daqui a uns anos a gente já vai estar dobrando. Já. Só que em 2009, a gente teve uma ideia de um carinha que mudou tudo. Ele é um sistema digital, foi criado para funcionar sem governo, sem banco e sem impressão infinita de moeda, que é uma das principais coisas. É um dinheiro com limite fixo. 21 milhões de unidades e pronto. Não tem Banco Central, não tem reajuste, não tem ministro da Economia querendo dizer qual que é o valor do dinheiro, quanto que tem que ser impresso. Ele é um dinheiro que não depende de confiança, ele depende só de código, internet e matemática. É basicamente isso. Esse sistema ele se chama Bitcoin. E apesar de algumas pessoas terem chegado nesse patamar, ele não foi criado para te deixar rico da noite para o dia. Mas ele serve para te devolver uma das principais coisas que o nosso dinheiro deveria ter: controle. A gente deveria ter o controle sobre o nosso próprio dinheiro, e não o governo. O controle sobre o que é teu, sobre o teu trabalho, sobre o teu tempo, que são coisas que são valiosas demais para que tu deixe isso na mão de um político vagabundo que não merece a tua confiança. Enquanto o real perde valor todos os dias, ao longo dos anos, o Bitcoin ele só valoriza através do tempo. É um dinheiro mágico da internet que dá pau em qualquer tipo de investimento do mercado tradicional. E no fim das contas, o problema é o dinheiro ser controlado por quem não produz nada. E é por isso que entender esse sistema financeiro é o primeiro passo que todo mundo toma antes de querer começar a sair dele, mesmo que parcialmente, porque completamente a gente não consegue sair. E se tu quiser entender melhor como que esse sistema funciona, como que tu começa a se proteger, eu falo sobre isso aqui no meu canal, tem outros vídeos que eu falo sobre isso, sobre política, sobre economia, sobre Bitcoin. Também tem um e-book aqui embaixo para quem quer cortar atalho e quer entender o porquê e como que começa a comprar Bitcoin. É só dar uma olhadinha aqui na descrição, é o primeiro link. Então, curtam aí o vídeo, comenta alguma coisa caso tu tenha se interessado e se inscrevam no canal para não ficar mais dependendo de quem vive te dizendo o quanto que vale o teu trabalho. Fiquem aí com o meu próximo vídeo.